bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão aqui nesta sala, neste lar espírita União, e aqueles que estão nos vendo, nos assistindo em suas casas, através da internet, cumprimentamos, desejando um ótimo dia a todos. E sem quebrar a harmonia do início das nossas atividades, que começaram já com a mensagem do Momento Espírita, que nos fala a respeito da ansiedade, que vai ser o tema tratado na manhã de hoje. Nós nos convidamos, mais uma vez, nesta manhã, como já fizemos na quarta-feira próxima passada, a nos unirmos com os nossos melhores sentimentos, com os nossos melhores pensamentos, em favor da paz. Inicialmente, a paz em mim. Como anda a paz em mim? O que eu tenho feito pela paz? Primeiramente, no círculo inicial, na oficina espiritual que é a família, na oficina que são aqueles que estão junto conosco cotidianamente. Como tem sido a construção dessa paz em mim? E aí sim, eu projeto o meu pensamento luz, a fonte divina do amor, a fonte divina da paz, da sabedoria e da harmonia, para que sejam projetadas luzes em todo o planeta e que nós estejamos abertos para recebermos essas luzes. Que essa projeção alcance particularmente aos nossos irmãos lá na Ucrânia, como também na Rússia, aqueles que são vítimas, mas também os algozes, porque todos somos irmãos, todos precisamos dessa assistência, e é o que nós pedimos nesse momento. Jesus amado, abençoa-nos para que tenhamos uma melhor compreensão a respeito da paz. Que possamos atravessar esses momentos difíceis com muita fé, fazendo aquilo que nos cabe, procurando trabalhar essa paz interior, para que assim sejamos, cada um de nós e todos nós em conjunto, artífices dessa paz que tanto queremos e da qual depende o novo momento que a humanidade há de viver, o momento da humanidade regenerada para um novo mundo de regeneração. Aos irmãos que estão em casa, nós recomendamos nesse instante providenciarem uma jarra com água, um copo com água. E após ter feito isso, colocarem um pouco desta água em suas bocas. E como recomendação de Chico Xavier, deixar alguns instantes a água para que ela seja a água da paz, a paz que todos necessitamos. E após meditarmos a respeito disso, ingerirmos esta água. Isto faremos aqui neste salão, ao término
da nossa atividade doutrinária desta manhã. Jesus conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E na manhã de hoje, temos a felicidade da presença de nossa irmã Suzane, tão dedicada aos estudos da doutrina espírita, e que hoje exatamente vai nos falar a respeito da visão espírita sobre a ansiedade. E recomendo a todos nós que tenhamos a máxima atenção para ouvirmos e meditarmos a respeito de tudo que a nossa irmã Suzane Leite Pereira vai nos trazer na manhã de hoje. Suzane, por favor. O meu muito bom dia a cada um de vocês aqui presentes, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, aos irmãos desencarnados dessa casa que estão aqui para escutar a exposição doutrinária e o trabalho doutrinário da manhã, porque incansavelmente eu digo que esta casa, como diz o Sérgio, não há paredes, não há chão, não há tetos, porque ela é uma egrégora energética para que nós possamos renovar nossas energias vitais através do consolo prometido, que é a doutrina espírita, e suas ferramentas para que cada vez sigamos melhor nessa vida. A primeira ferramenta é o acolhimento, a prece, a elevação dos nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Depois seguimos com a exposição, a fala daquilo que talvez precisemos escutar, principalmente aquele que fala a vocês é o que mais precisa aprender, certamente. Depois teremos a hora do passe. As águas se fluidificarão com os remédios necessários a cada um de nós, segundo o nosso merecimento. Ou seja, numa manhã escolhida por vós outros que vieram, por livre-arbítrio, terão um banquete providenciado pela espiritualidade maior, com a direção de Bezerra de Menezes, o patrono desta casa, do Lar Espírita União. Eu fico muito feliz em poder estar aqui e falar de um tema que é a ansiedade. Aquela que eu estava sentindo aqui sentada, com um frio na barriga, quase uma dor de barriga, o coração batendo um pouco mais, uma agonia que dá, porque eu ia subir aqui e ia ter que falar para vocês um tema estudado, mas e o nervoso que dá isso? É normal? Sim, é normal. Nós somos humanos e nós temos essa sensibilidade, esse sentimento de ansiedade frente ao que vai vir, ou seja, o desconhecido. Cada momento é desconhecido a nós para frente. Conhecemos apenas o que acontece agora conosco, e muito pouco ainda. Imagine o que está por vir. Por isso ainda temos esse sentimento. Será que eu me darei bem? Será que eu conseguirei falar? Será que eu vou satisfazer aquilo que as pessoas vieram buscar aqui na Casa Espírita? É normal que nós sintamos isso. Quando nós vamos, inclusive, lecionar, quando nós vamos atender a outra pessoa no atendimento fraterno, quando nós vamos oferecer um braço amigo, quando nós vamos receber um resultado, por exemplo, de algum exame que estamos esperando, é normal nós termos esse tipo de ansiedade, porque somos humanos.
Não temos o poder de prever o futuro e nem queremos, porque basta a cada dia o cuidado do seu próprio dia, segundo Jesus nos afirma. Então, a ansiedade na visão espírita, ela tem essa característica de unir aquilo que sentimos no nosso corpo físico ao que verdadeiramente dá origem à ansiedade, que é o espírito. Então, não é o corpo físico que é ansioso. Ele tem sintomas da ansiedade, sinais da ansiedade, mas a ansiedade se origina no espírito e se impregna no perispírito, como nós vamos ver daqui para frente, e daí sim causarão transtornos no corpo físico decorrentes da nossa invigilância e do nosso não tratamento deste problema que é muito importante. E por que eu trago aqui essa importância? Porque o último censo de 2019 feito sobre a ansiedade no mundo, a Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil tem 19 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade, cadastradas com o código de doença como ansiedade. Que nós somos o país com a maior quantidade de pessoas ansiosas relativamente ao número de habitantes no mundo. Nós somos um país de ansiosos. Então, num país que nós temos como pátria do Evangelho, uma das terapias mais eficazes para a ansiedade, nós também temos um número muito grande de ansiosos. E como é que isso acontece na gente? Vamos primeiro sentir na gente o que acontece. Quem é o responsável pelos nossos sinais e sintomas da ansiedade? O nosso sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? É aquele que trabalha sem com que nós comandemos. Quem aqui consegue comandar seu batimento cardíaco, levanta a mão. Não levanta não para não passar vergonha. Quem aqui consegue controlar sua respiração, mandando ficar sem respirar? E respirar? Eu consigo. Tudo bem, eu deixo você ficar 5 segundos, mas eu quero que você fique 3 minutos. Você consegue? É bastante 3 minutos? Você é bom nisso? Então 20 minutos sem respirar, alguém consegue? Porque nós respiramos segundo o nosso sistema nervoso autônomo. Quem é de nós que consegue controlar toda a digestão feita pela sua boca, pelo seu esôfago, pelo seu estômago, pelo seu intestino, até o final de todo o trajeto do alimento e absorver cada substância em cada pedaço desse trajeto? Quem é de nós que consegue controlar a filtração do rim? Nós conseguimos controlar um pouco a bexiga cheia, mas mesmo ela, se estando muito cheia, a gente precisa parar para fazer xixi, porque a gente não aguenta mais. E olha que Deus fez na gente um reservatório para o xixi e para o cocô. Já pensou que não houvesse esse reservatório? E nós tivéssemos um sistema nervoso autônomo, produtor de resíduos e urina sem os nossos coletores, intestino e bexiga? Quem controla isso? O nosso sistema nervoso autônomo.
E a ansiedade, minha gente? Como que ela chega até nós? Como que ela vem veiculada até nós? Através do sistema nervoso autônomo, do simpático e do parasimpático, que não é antipático, é parasimpático, e que produz uma enzima chamada acetilcolina, tão importante quanto a adrenalina. Mas a adrenalina a gente conhece mais. A adrenalina é aquela do susto. A adrenalina é aquela que faz o coração bater forte. A adrenalina é aquela que faz a gente ficar branco. Faz com que a mão da gente fique fria. Faz com que a gente fique com cara de espanto. Faz com que a gente pense, eu encaro ou eu vou fugir? A adrenalina faz esse papel. A acetilcolina vem a seguir dizendo, calma, não bata tão forte assim, coração. Você vai infartar. É melhor você ter dor de barriga. E daí você tem a crise de ansiedade. E o que dá em algumas pessoas? Dor de barriga. Vontade de fazer xixi toda hora. O que você tem? Ai, eu estou tão ansioso hoje, porque sai o resultado do vestibular, que eu já fui umas 3 vezes no banheiro. Quem que controla isso? O nosso sistema nervoso autônomo. Então, essa ansiedade que o nosso sistema nervoso autônomo, que tem a sua implantação dentro do nosso cérebro, nas partes mais profundas do nosso cérebro, ele é que vai estimular estes hormônios ou esses mediadores químicos chamados adrenalina e acetilcolina, dando para ver se eu enfrento ou se eu dou no pé. Vamos ver a seguir aquilo que precisamos enfrentar e aquilo que a gente não precisa dar no pé. É só não chegar perto do leão. Por que a gente foi parar no leão? Para poder tentar fugir dele? Muitas vezes, como vamos ver, nós produzimos a nossa própria ansiedade no nosso espírito, nesta vida, como nas vidas transatas ou nas vidas que passamos, e trazemos isso já na mazela do nosso espírito e vai se então manifestar no nosso perispírito e no nosso corpo nesta encarnação. O que é a ansiedade? Vamos fazer a definição de ansiedade. É um termo usado para definir um sentimento de apreensão, de angústia, incerteza, desconforto diante de algo desconhecido, estranho ou de uma situação que pode constituir numa ameaça. E eu achei 2 origens etimológicas da palavra. Ansiates, do latim, e anchen, do grego, que significam a mesma coisa, que é oprimir, sufocar, estrangular. E aqui eu trago uma bonequinha latina com ansiedade, com ansios. Ela está ansiosa. A mãozinha na testa, pensativa, porque ela está ansiosa. E o que a gente espera dessa pessoa que está ansiosa? Vamos ver. Segundo Freud, ele fez uma classificação muito legal sobre a ansiedade. Ele coloca a ansiedade como podendo ser real, moral ou neurótica. A neurótica eu vou explicar com o texto de John Dowd, estudado por Joana de Ângeles,
psicografado por Divaldo Pereira Franco no livro Transtornos Existenciais. Nós vamos mais adiante ver. Mas por que ele coloca ansiedade real, ou moral, ou neurótica? Porque a ansiedade real, nós podemos ter essa doença por aquilo que passamos na realidade que estamos vivendo. Vamos dar um exemplo de doença? Nós temos um tumor. Esse tumor é um tumor maligno. E eu me disponho a tratar esse tumor. E eu desejo fazer tudo aquilo que for necessário para que eu possa ficar bem desse tumor. Então, eu acredito na cirurgia, eu acredito na quimioterapia, eu acredito na radioterapia. Não sei por que minha boca está ficando seca hoje. Na radioterapia. Então, eu estou num momento da minha vida no qual eu estou passando por um momento de prova ou um momento de resgate, de expiação. Um momento de prova ou um momento de resgate, por conta daquele órgão que estamos tendo problema. Então, é normal, ou esperado, ou é possível que nós entremos num quadro de ansiedade real. Por quê? Porque a cada passo do meu tratamento que estamos vivenciando hoje, nós expectamos uma resposta para aquilo que realmente nós estamos fazendo. Nós queremos expectar ou esperar que tudo dê certo, correto? Quando eu faço uma cirurgia, eu quero que ela dê certo. Quando eu faço a minha quimioterapia, eu quero que as sessões matem as células tumorais. Quando eu faço radioterapia, eu também quero que essa radioterapia seja eficaz. Então, eu tenho a pré-ocupação, ou seja, eu me preocupo daquilo que está ocorrendo, porque eu desejo bastante que isso dê certo. E eu posso, sem querer, entrar num transtorno ansioso temporário realista, porque algo está realmente acontecendo em minha vida, seja ela fisicamente, para que eu desencadeie uma doença de ansiedade. Deu para entender? Estamos na vida, num mundo de provas e expiações. Dentre as doenças que podemos estar suscetíveis, temos a ansiedade, que ocorre no espírito, que impregna o perispírito e que se transmite até o corpo físico com os sintomas que a gente já vai ver. Agora nós temos, para nós espíritas, e aí a visão espírita é importante, a nossa ansiedade moral. Por que a ansiedade moral? Porque se eu sou chefe de uma empresa e eu apenas dirijo essa empresa e eu me aproprio de um bem que não é meu, eu estou roubando desta empresa. Se eu sou um funcionário desta empresa e me aproprio de um bem que não é desta empresa, eu estou me apropriando indevidamente desse bem. E o que se sucede quando nós roubamos uma coisa que, se roubamos, não era nossa? O medo de sermos descobertos. Puxa vida, a Suzane rouba. A Suzane é uma ladra. E passamos a transitar
por noites e noites e noites, pensando que nós roubamos e nós podemos ser descobertos. Ora, acrescentamos para nós uma ansiedade desnecessária, porque era só não ter roubado. Se eu não tivesse roubado, eu não teria tido medo de ser descoberta, eu não teria a ansiedade de ser um dia andar na rua e dizer: você é aquela que roubou o meu aparelho de pressão? Sou. Eu roubei do seu consultório o seu aparelho de pressão e não te pedi emprestado. A ansiedade moral também vem com o orgulho. A ansiedade moral vem com o ciúme. Imagine, eu sou casada, agora eu sou viúva, eu tenho ciúme do doutor Célio lá onde ele está. Não sei nem aonde ele está e eu tenho ciúme dele. E vou ficar preocupada, ao invés de estar aqui trabalhando, de estar atendendo meu paciente, de estar aqui no meu computador, de estar limpando a minha casa, de estar aqui no lar espírita ajudando, de estar fazendo caridade. Não! Eu estou pensando no que o meu marido está fazendo no plano espiritual, que eu ia ficar com ciúme dele. Ele vai namorar uma anja. O doutor Célio, de brincalhão que é, vai conquistar a anja da guarda dele. Será que isso vai acontecer? Não, não vai acontecer. Ele deve estar para encarnar. Será que ele vai encarnar meu filho? Será que esse neném que está na minha família é o doutor Célio? Neném, você é o doutor Célio? Você está me vigiando de novo? Será que eu não me livrei de você? São pensamentos de ansiedade morais que não existem. São pensamentos desnecessários à nossa evolução. O ciúme, o roubo, o orgulho, a mentira. Se nós mentimos e formos pegos na mentira, nós não ficamos sem chão? Então, enquanto mentimos e mentimos e mentimos e mentimos, nós acumulamos para nós a ansiedade de sempre estar preocupados se nós vamos nos entregar ou não na mentira em que nós estamos fabricando, nas calúnias que nós estamos fazendo. Esse é um tipo de ansiedade moral. Por quê? Porque compromete o nosso físico, sim, por último, mas tem sua origem no espírito ainda pouco evoluído, com características da raiva, do ciúme, do orgulho, da mentira, do roubo, daquilo que nós não desejamos mais no mundo de regeneração. E, por fim, a ansiedade neurótica, que é a ansiedade que trazemos das vidas transatas. A ansiedade que é inata, aquela que nós estamos trazendo, e que pode ser reforçada ou amenizada de acordo com os pais que temos entre os 3 meses de vida aos 3 anos de idade. Porque se formos maltratados entre os 3 meses e os 3 anos de idade, sem as nossas necessidades básicas já resolvidas, como alimentação, como a veste, como carinho, nós vamos nos criar provavelmente
adolescentes ansiosos e adultos ansiosos também, e adultos inseguros e incapazes de construir a sua vida com tranquilidade e com paz. Então, essas ansiedades que vêm das existências, muito obrigada, Maria, transatas, são as consideradas, então, as ansiedades neuróticas, ou seja, aquelas que serão diagnosticadas porque nós vamos sentir os sintomas dela e nós não vamos identificar uma causa. Nós simplesmente seremos ansiosos, mas a gente não sabe. Você vem no lar espírita, no atendimento fraterno e diz, eu estou ansioso, mas na minha casa está tudo bem. Eu não estou passando por problema de dinheiro. Eu não estou doente. E eu não sei por que eu ando ansiosa, agoniada. Parece que tem uma coisa que vai acontecer e não acontece. Um pressentimento, um ruim no meu peito. E aí eu sou recebida no atendimento fraterno com toda a competência, porque aí sim nós temos a ansiedade inata do ser humano, trazida nessa existência com semeadura que foi feita anteriormente, e já estamos colhendo essa semeadura, ou de existências que temos no passado e que temos que passar por isso nessa encarnação. E é assim que nós vemos a ansiedade. É apenas uma mãozinha. Olha como que a mãozinha é vista por um ser ansioso. É só uma mãozinha. Olha como ele enxerga. Esse é um ser ansioso. Vamos dar um exemplo de um ser ansioso? Amanhã é dia do pagamento. Amanhã é dia do meu pagamento. Puxa vida! E se na hora de eu ir na Caixa Econômica de União da Vitória, cair aquele toró e eu tiver que ir a pé? Como será que eu vou fazer? E se na hora que eu conseguir chegar lá todo molhado, porque eu preciso do meu pagamento, eu enfrentar uma fila que vai ter 100 pessoas na minha frente. E eu fico na fila de 100 pessoas, porque eu quero receber meu pagamento. Mas será que após eu ficar na fila de 100 pessoas, amanhã, na chuva, na fila, quando eu chegar no caixa eletrônico, acabará o dinheiro? E aí, eu não posso receber no caixa eletrônico. Eu tenho que entrar na Caixa Econômica. E aí eu vou pegar uma senha. E a minha senha é a senha 102. E eu não sei em que número que está a senha. Eu olho para o placar e a senha está em 27. São 10 horas da manhã, de amanhã, porque eu estou sonhando isso hoje, e eu tenho que fazer o meu almoço. Ora, se amanhã choverá, eu enfrentarei uma fila de 100 pessoas. Quando eu chegar no caixa, não vai ter dinheiro. Eu entrarei e pegarei a senha 102. E eu tenho mais de 50 pessoas na minha frente. Meu Deus, como eu vou receber amanhã? Mas é hoje, ainda não é amanhã. O ansioso tem por característica traçar todo um rumo negativo no seu pensamento. Ele consegue desenhar uma história, uma tragédia do que é um bem
que é receber o pagamento embaixo de sol, com 2 pessoas na sua frente, cujo caixa eletrônico é o mais novo da Caixa Econômica, que te pergunta até em qual cédula você quer receber seu pagamento, e que você, quando pegar o seu pagamento, receberá o pagamento dizendo que ouviu dizer no rádio que a gasolina baixou de novo. Não é mais 18,8% de aumento. Ela baixou. Isso sou eu pensando hoje do meu pagamento de amanhã. Isso é quem tem a fé inabalável de que tudo de melhor nos espera. A minha primeira exposição desse ano foi o poder do pensamento criador. Você usa o seu pensamento antes de tudo e não se preocupa com o fato, e sim o planeja, afirmando que por merecimento e por sua fé em Jesus, nos Espíritos, no seu anjo da guarda, tudo dará certo ao final. E assim eu receberei meu pagamento e tudo mais que eu quiser e eu crer nesse Deus me será acrescentado. Não é assim? É assim que está no Evangelho. Que nós façamos tudo aquilo que é possível, porque tudo aquilo que nós precisarmos nos será acrescentado. Então receberemos o nosso dinheiro amanhã, com muita felicidade. Essa é a vida que vale a pena ser vivida por ela só. Porque basta o seu dia, o seu próprio cuidado. E o pagamento é só amanhã. Porque hoje à noite o Bolsonaro vai dormir e amanhã ele vai dizer que vai nos aumentar R$ 500 no pagamento porque ele quis. Por que a gente não pode sonhar? O ansioso não sonha, ele teme. Nós que tentamos não ser ansiosos, nós sonhamos. Nós queremos o melhor. O nosso dinheiro chegará tanto no dia 15 como até o dia 31, porque nós vamos nos ocupar por cada dia e vamos crer em Deus. E aí, os sintomas de ansiedade que eu coloquei para os senhores: sensação de aperto no peito, tremor, inapetência, pensamentos pessimistas, palpitação, sudorese, medo, falta de concentração, insônia, perda da crença em Deus, sensação de morte iminente quando estamos em pânico e sensação do transtorno de ansiedade generalizada quando esta ansiedade atrapalha nossas atividades diárias. Nós nos tornamos tão ansiosos com o que há de vir que nós não conseguimos fazer absolutamente nada naquele dia, porque nós estamos sempre pensando: e se, ou se não. Entendemos isso? E teremos todas essas sensações que nós temos aqui como sintomas corporais da ansiedade do espírito que está doente. E aqui está o nosso monstro do início. Porque se nós não criamos um monstro no início, nós não precisamos ter medo dele depois. Posso dar um exemplo de uma ansiedade realista? Por que nós vamos comprar uma coisa
que a gente não vai conseguir pagar, ou que vai nos gerar uma ansiedade tão grande na dificuldade de pagar, que talvez valha mais a pena ir guardando o dinheirinho devagar, ou comprar uma coisa mais simples, ou não ir com a moda que vai indo futilmente, para que nós não provoquemos os nossos próprios monstros, porque muitos dos nossos monstros são provocados, como disse, por nós mesmos. E a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. A Avan vai cobrar o cartão dela no dia 15. A pernambucana vai cobrar o cartão dela no dia 4. Nós vamos pagar a luz, sim, no dia 10. E assim nós vamos seguir a nossa vida, como é a vida ainda na terra, que está a caminho da regeneração. O que Joana de Ângeles, com a graça de Deus, nos diz? A tua ansiedade ou o teu receio não vai alterar o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas um sofrimento de véspera. Quem é que morre de véspera? Só o peru de Natal. Não é assim que o povo fala? O povo fala, lá em casa a gente não come peru faz tempo. Não dá para comer peru faz tempo? E nem na véspera, né? A gente nem come peru e nem na véspera. Mas veja o que Joana de Ângeles diz. Não adianta, minha gente. A hora vai andar segundo o tempo de Deus. É aquilo. Seu minuto, o seu segundo, a sua hora, o seu momento. Não adianta você ter receio um dia antes. Não adianta você fazer um sofrimento desde a véspera. Olha quem diz isso para a gente, para que a gente acredite que isso é verdade. O Espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Olha quem fala conosco agora. André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A paz interior é seu maior tesouro. Não deixe que a ansiedade venha roubá-la. Não permita que alguém a destrua. Seja com atitudes ou comentários. Seja você revestido da certeza de que a noite mais escura vai passar. Veja o que André Luiz tem a nos dizer após 8 anos de umbral e depois se tornar um dos nossos maiores inspiradores na doutrina espírita, com vários livros psicografados por Chico Xavier. E eu cito ainda a epístola de Paulo aos Filipenses, que diz: não andeis ansioso por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, Paulo disse aos Filipenses: calma, minha gente, entregai os vossos corações a Cristo Jesus e a Deus, e Ele lhe trará paz interior. Já é o discípulo ensinando a outros povos, aos filipenses, como deveríamos nos comportar como cristãos, como adeptos à doutrina de Jesus Cristo.
E no livro Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles, no capítulo 8, também psicografado por Divaldo Pereira Franco, no ano de 2005, que é essa edição, diz da psicogênese da ansiedade por vidas trazidas de outras vidas, né, por existência transatas, mas diz também do que eu quero abordar com os senhores a partir de agora, por conta da hora que eu não posso ficar aqui a manhã inteira, mas dá para falar o dia todo. O tratamento. Joana de Ângeles diz no capítulo 8, a psicogênese, os desdobramentos da ansiedade que nós já falamos, o transtorno de ansiedade generalizada, a ansiedade em si, a crise de pânico, mas ela fala também sobre o tratamento. E o tratamento, ele é compatível com aquilo que dizemos hoje em dia para que nós possamos ter uma vida mais tranquila. Assim, o espírito, o etéreo, de onde vem a ansiedade, o perispírito, aonde se impregnam as energias da ansiedade, e o corpo, aonde existe a maior manifestação dos sintomas, como nós podemos vir, decorrente da ação do sistema nervoso autônomo. Essa abordagem deve ser multidisciplinar. Eu preciso de um médico que compreenda isso, um psiquiatra. Eu preciso de um psicólogo que me ajude a racionalizar os problemas, como disse, muito bem dito o momento espírita, porque racionalizamos o tratamento da ansiedade com o treinamento de não sermos ansiosos, através da busca do bem, através de comportamentos. Joana de Ângeles diz que nós podemos praticar yoga. Joana de Ângeles diz que nós devemos praticar a meditação. E aí nós acalmaremos o nosso pensamento. Mas nós precisamos de apoio multidisciplinar. Mas não é uma doença espiritual, Suzane? Sim. Então nós precisamos da reforma íntima, da vontade verdadeira, a vontade de melhorar. E isso só acontece quando nós temos a fé inabalável na providência divina. E aí, Joana de Ângeles, de novo, no tratamento, diz: as orações, o frequentar aquela religião ou aquele local de oração que você se sinta melhor. E para nós aqui, e para mim, a Casa Espírita, as exposições doutrinárias, o passe magnético espiritual, a água fluidificada, o atendimento fraterno e a imposição do caminho que nós vamos levar a nossa vida, através de pensamentos otimistas, através de pensamentos elevados a Deus, através de pensamentos elevados ao nosso anjo guardião, para que nos proteja do nosso próprio mal e que nos livre do mal que o mundo ainda pode nos impor. E que não tenhamos a tentação de ficar longe de Deus, longe de Jesus, o maior psicólogo que já existiu na face da terra e que ainda hoje nos serve com as suas palavras
para nos auxiliar de consolo quando estamos ansiosos. E aqui eu não podia deixar de citar, para acabar, que eu acho fantástico. Essa passagem que se dá em Mateus 6, é no Novo Testamento, mas temos no nosso Evangelho. Olhai os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em seu maior dia de glória, se vestiu como um deles. Olha a beleza natural de um lírio do campo. Ora, se nós temos dificuldades, como somos homens, damos boas coisas aos nossos filhos e aos nossos irmãos, que dirá o Pai que está no céu? Ele trará para nós sempre as boas coisas, aquela que estamos necessitando e merecendo naquele momento. Muito obrigada a todos. Tenham todos um bom domingo. Muito obrigada pela paciência. Fiquemos em paz e tentemos não ser ansiosos. Vivamos um dia de cada vez. Muito obrigada.